E aí, minha aprovada, meu aprovado, agora a gente vai aprender como graficar, né, uma função de xy, beleza? Uma função de duas variáveis, né, que tem um gráfico aí que é 3D, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente tem que seguir aquele tutorial que parece bem com o tutorial da parte de cálculo 1, né, da parte da P1, beleza? É o seguinte, a gente vai determinar o domínio, beleza? O primeiro passo é determinar o domínio, tranquilo? O domínio é o seguinte, né? São os valores de x e y que pertencem ao plano real, né? Que satisfazem a equação da nossa função, tornam ela verdadeira para valores reais também, beleza? O domínio, graficamente, ele representa para a gente, eu vou desenhar aqui um esboço bem levezinho. Ele vai representar para a gente em que lugar do plano XY a nossa função está situada. Por exemplo, ela pode estar situada só numa circunferência aqui, beleza? Eu só tenho função para esses valores. Ela pode estar situada só em um quadrante, por exemplo, sei lá, um octante melhor, né? Só nesse octante aqui. Na verdade, nesse quadrante, né? Porque eu estou falando do plano é quadrante, do espaço seria octante. Tranquilo? O domínio, ele dá essa informação gráfica para a gente. Tranquilo? E agora, a gente, depois, né, estabelecido qual é o domínio, o segundo é a gente determinar quem é a nossa imagem. Tranquilo? A imagem. A imagem é o valor z que pertence, né, aos valores reais. O z ele é unidimensional. Então, por isso que eu falo assim, né? Z pertence aos reais e não z pertence ao plano real. Tranquilo? A imagem, ela dá uma informação gráfica para a gente, que é os valores de z em que a nossa função está, né? Vamos estabelecer aqui como z igual a zero. Por exemplo, eu posso ter uma função que vai somente de 0 a mais infinito, de 0 a menos infinito. Por exemplo, eu posso ter uma função que vai, sei lá, de menos 3 até 3, de 0 até 3, de 0 a menos 3, tranquilo? Aí, né, eu vou saber metrificar o meu R3 para desenhar, né? Meu R3, no caso, meu espaço tridimensional, esse aqui, ó, para eu poder desenhar minha figura, beleza? Não faz sentido eu desenhar, por exemplo, vamos supor que a minha figura tem a imagem só z maior ou igual a zero, beleza? Aí eu vou lá, desenho tudo direitinho, até desenhar mais pra cá também. Beleza? Z maior ou igual a zero, no caso aqui é o z. Só tem imagem para cá, não faz sentido eu desenhar isso aqui assim, ó. Prolongar o meu eixo z, beleza? Já que eu não tenho função para baixo, beleza? Aí isso otimiza a minha parte gráfica, eu vou saber, né, metrificar melhor, deixar mais espaço para poder desenhar, etc. tal. Feito, né, estabelecida a imagem, o que a gente vai fazer como terceiro passo, né? Vai ser as curvas de nível. Vou abreviar aqui, ó, CN, curva de nível, beleza? Como é que eu vou estabelecer as minhas curvas de nível, Matheus? É o seguinte, para estabelecer as curvas de nível, você tem que olhar para o passo anterior, que é a imagem, beleza? Não faz sentido eu estabelecer curvas de nível em posições em que a função não está definida, beleza? Porque o que é uma curva de nível? É eu pegar, vamos supor que a minha função está aqui, ela seja, sei lá, esse paraboloidezão aqui, beleza? Tá aqui, paraboloide. Uma curva de nível é eu seccionar, cortar paralelamente ao plano XY, paralelamente ao chão, a minha função e marcar essa interseção, tranquilo? É basicamente, eu faço o seguinte, eu pego um plano, beleza? Corto a minha função com este plano, tranquilo? E marco qual é a interseção, né, do meu plano nessa função, beleza? Aí eu posso fazer isso outra vez, por exemplo, numa outra altura. Pego um outro plano, corto a minha função com este plano, marco qual é a interseção da minha função com este plano. Aí posso pegar, sei lá, numa outra altura de novo. Aí pego um plano, corto a minha função com esse plano, marco qual é a interseção da minha função 3D com este plano. Tendo esses valores, né, eu consigo saber qual é o crescimento da minha função. Por exemplo, eu vou cortar o plano. Por exemplo, aqui é um z igual a 3.
Aí em rosa eu tenho um z igual a 2. Aí aqui em vermelho, não, aqui é vermelho, aliás. Z igual a 2. E em rosa eu tenho um z igual a 0. Beleza? Eu vou saber se, por exemplo, se aqui a seção reta, né, é circular, cortando paraboloide é um paraboloide circular, eu vou saber se essa circunferência ela está aumentando conforme eu caminho na direção de z ou se ela está diminuindo. É para isso que serve, né, as curvas de nível. As curvas de nível te dão basicamente a silhueta da sua função quando você vai andando, né, em z, seja para cima ou seja para baixo. Tranquilo? E não faz sentido, por exemplo, né, eu pegar aqui, eu vou fazer uma curva de nível em z igual a menos 3. Beleza? Eu vou fazer aqui em z igual a menos 3. Minha função está aqui? Que interseção que eu vou ter com a minha função? Nenhuma, entendeu? Então, por isso, né, que para eu fazer as curvas de nível, eu tenho que olhar diretamente para a imagem. Não faz sentido eu fazer curva de nível aonde a minha função não está, onde não tem imagem para a minha função. Beleza? Então, para fazer curva de nível, eu tenho que olhar para a imagem. Fez as curvas de nível, o próximo passo, né, que seria assim, o quarto passo, seria o esboço das curvas de nível no plano XY. No plano, vou botar aqui X, O, Y, que é a denotação para plano XY. Beleza? Só diga-se de passagem, né, que eu tenho um vídeo no GeoGebra aí para a gente poder ver sobre como fazer curvas de nível no GeoGebra, né? Inclusive, dá uma interpretação gráfica até melhor, beleza? Então, olha lá na parte do GeoGebra, você vai ver como fazer curvas de nível no GeoGebra para você poder visualizar melhor, né, o que as curvas de nível representam, né? E tem o esboço do plano também, né? No mesmo vídeo eu mostro como é que fica o esboço das curvas no plano. Beleza? Então assiste lá também caso você tenha dúvidas, né, quanto à interpretação gráfica, etc. Tal. Então a interpretação gráfica das curvas de nível é essa, beleza? Saber como é que é o crescimento ou decrescimento da função na medida aí, né, como é que muda a silhueta dela na medida que você avança, né, seja para cima ou seja para baixo no eixo Z. O esboço das curvas no plano, né, é basicamente para você ter uma noção de como que fica, né, essa altura, beleza? Por exemplo, desenhou o plano XY ali rapidinho. Né? Beleza? Aqui, X, Y. Aí você vai desenhando aqui, ó. Marquei. Eu sei que a interseção aqui em 0 vai gerar um ponto. Beleza? Aí eu ponho aqui, ponto. Aí põe assim, ó, Z, ou K, né? Geralmente faz K, Z igual a K igual a 0. Põe assim, Z igual a 0. Ou seja, a altura 0, eu tenho um ponto. A minha curva de nível, feita na altura 2, eu tenho uma circunferência, sei lá, de raio 2, por exemplo. Aí eu vou ter aqui Z igual a 2. Aí põe aqui 2, 2, menos 2, menos 2. Aí aqui eu vou colocar em laranja aqui. Aqui eu tenho Z igual a 3. Tenho circunferência de raio 3. 3, menos 3, menos 3. Tranquilo? O que informação gráfica isso aqui dá para mim, né? Isso que a gente tem que procurar na hora de esboçar. Informações gráficas. O esboço dessas curvas me dá, né, as medidas, né, de cada circunferência. Que quando eu for desenhar, para fazer um desenho bacana, o ideal é eu poder metrificar direitinho. Não, esse ponto aqui, né, tem valor em Y aqui 3, beleza? Valor em X aqui 3 também. Então eu venho, meço 3, 3, faço a circunferência, né, certinho na medida que eu tiver, né? Lembrando que a circunferência aqui não é chapada na folha, né, mas é em perspectiva. Tranquilo? Então a gente viu isso lá em expressão gráfica, né? No primeiro período, desenho técnico também, né, no segundo período. Então tem que usar esses artifícios aí, né? Não precisa ser, claro, né, muito bem detalhado, né, mas só lembrar de não fazer circunferência assim, né, mas fazer em perspectiva, beleza? Então, show de bola. Esboçou, o esboço vai te dar as metrificações, né, as medidas, as interseções, etc, tal, das suas curvas de nível, beleza? Para quando você fazer o esboço, você saber aonde, né, se situa cada curva, cada altura, onde você vai metrificar aqui no caso, no eixo Y e aqui no eixo X, beleza? Saber como é que você vai proceder nisso aí. Beleza. O quinto passo, ele vamos dizer, dependendo do caso, ele é facultativo, mas eu acho ele muito importante e eu opto sempre por fazer, que é o que a gente chama de projeções, beleza? Projeções. O que seriam as projeções? As projeções, para você para entender melhor o que são as projeções,
são as interseções da sua função com os planos coordenados. Quais são os planos coordenados? Vou desenhar o nosso espaço aqui, R3, para a gente saber quem são os nossos planos coordenados, beleza? Então vamos lá. Desenho aqui. Bom, desenhei, né? Não ficou perfeitinho. O nosso espaço R3, beleza? E bom, quem serão os nossos planos coordenados? O mais básico de todos que a gente já entende com uma certa naturalidade é o plano XY, que é o plano aqui do chão, beleza? É o plano aqui do chão, tranquilo? Por isso que eu não vou desenhar ele, que ele é um pouquinho mais trivial, beleza? O segundo plano coordenado é o plano que a gente olha de frente para ele, assim, ó. Olha para cá de frente. Imagina que você tem um bonequinho em pé aqui, assim, ó. Beleza? E esse bonequinho tá olhando para lá. Ele não vê um paredão aqui na frente dele? Eu não vou desenhar para não poluir muito o desenho, mas ele vê um paredão aqui. Isso é o plano ZOY, beleza? Onde x vale 0, né? Só uma observação, para você encontrar essa interseção, você faz x igual a 0 na equação, né? Da sua superfície lá, né? Beleza? Você vai ter um z igual a não sei o que lá, x e y, você faz x igual a 0 na equação. Vamos supor que eu tenho assim, ó, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, paraboloide circular. Se eu faço x igual a 0, né? A interseção do meu paraboloide no plano z ou y, o plano onde esse bonequinho está olhando aqui, vai ser z igual a y ao quadrado, que é uma parábola, beleza? Então, a interseção desse plano aqui seria uma parábola, beleza? Aí, bom, eu tenho, né, o plano ZOX, que é quando o bonequinho está aqui em pé no eixo Y e está olhando, né, para cá. Ele vê um paredão aqui assim, ó, beleza? Esse aqui eu vou desenhar para ficar mais fácil de visualizar. Vou fazer em azul. Beleza? É esse paredão aqui, ó, que ele enxerga. Tranquilo? Vou pintar aqui de azul. Ele enxerga esse paredão aqui, tá vendo? Aí, bom, quando o plano é o ZOX, eu faço y igual a 0, beleza? Porque dentro desse plano, né, os valores de y são sempre 0, tá vendo? Eu ando em cima do eixo x. Eixo x tem a equação o quê? Y igual a 0. O mesmo caso, né, do plano ZOY, beleza? Então, eu pego a equação, por exemplo, do meu paraboloide, faço y igual a 0 nela e vou ter z igual a x ao quadrado. Isso serve para qualquer função, tá? Aí, bom, isso aqui é uma outra parábola, né? Que é a mesma parábola que essa aqui, beleza? Só que uma parábola vai estar assim, ó. E a outra vai estar no outro plano. Deixa eu fazer o outro plano aqui agora, que você já visualizou tudo. Aí, bom, você pode graficar, fazer o esboço, unindo simplesmente as projeções. Tranquilo? Vê que não ficou tão bonito, né? Porque eu não metrifiquei nada. Por isso que os outros passos são importantes. Mas assim é bom para você decidir. Porque você pode fazer curvas de nível. Por que as projeções são importantes? Só presta atenção aqui agora. Dependendo da curva de nível, se ela for circular, a curva de nível de um paraboloide circular, ela é circular. A curva de nível de uma semisfera é circular também. Então, que critério você vai ter para dizer, né, se isso aqui é um paraboloide ou se isso aqui é uma semisfera, se você não entende muito de GA e sabe de cara olhar para a equação e saber que isso aqui é um paraboloide circular, saber que é uma semisfera, saber que é uma semisfera com centro não sei aonde, entendeu? Se você não lembra dessas coisas em GA, que critério você tem para me dizer se isso aqui é um paraboloide, se isso aqui é uma semisfera que eu desenhei mal? Entendeu? As projeções servem para isso. Você fala assim, não, ó, eu fiz a projeção aqui, ó, e eu vi que isso aqui é uma parábola. Eu vi que isso aqui também é uma parábola. Então, isso aqui é um paraboloide circular. Ah, não, eu fiz a projeção e vi que é uma circunferência. Beleza? Ah, isso é uma circunferência. Circunferência, a seção reta transversal aqui, né? Que é a curva de nível. Beleza? É circunferência também? Então, isso aqui só pode ser uma semisfera ou uma esfera. Beleza? As projeções, né? São as interseções com os planos coordenados. Aqui, eu até esqueci de fazer isso aqui. Elas são o critério que a gente usa para analisar se, né, de fato é um paraboloide, se é uma semisfera, que tipo de paraboloide que é, beleza? E poder, né, metrificar tudo até melhor ainda, porque dependendo do paraboloide, se ele for elíptico, ele vai ser um tipo de parábola no plano ZOY e um outro tipo de parábola no plano ZOX, beleza? Você vai ver isso aí na questão 2, se eu não me engano.
Então vamos lá. Feitas as projeções, o próximo passo, que seria o sexto passo, é justamente, né, o esboço do gráfico, tranquilo? E o quanto ao esboço do gráfico, eu tenho, né, algumas coisas para falar. Poucas coisas, né, que já são até um tanto quanto óbvias, mas que é importante ser falado, tranquilo? Então vamos lá, aqui, né, é Y, aqui é X e aqui é Z, tranquilo? Como é que eu posso fazer o esboço do gráfico? O esboço do gráfico você pode fazer lançando, né, as curvas de nível, igual aqueles lançadores de disco assim, ó. Você vai lançar suas curvas de nível aqui, ó, no espaço R3, beleza? Você vai posicionar cada curva de nível na sua respectiva altura, igual você faz no GeoGebra, quando você desenha o gráfico, desenha as interseções das curvas de nível e apaga os gráficos, fica só as curvas de níveis flutuando assim. Tem um vídeo do GeoGebra, assiste lá para você ver do que eu tô falando. Beleza? Fica só as curvas de nível flutuando. É aquilo que você vai fazer. E depois você une todas as curvas de nível, né? Até, no caso aqui, o centro. Beleza? Que seria a nossa origem aqui. Beleza? No caso do paraboloide, né? Eu teria essas três curvas de nível, né? Eu basicamente iria unir as curvas de nível nas suas respectivas alturas e fechar elas aqui. Aí ficaria o gráfico bonitinho. Beleza? Outra maneira de você fazer é igual eu fiz aqui, ó. Faz as duas projeções, né? Imagina que é todas graficando o paraboloide. Eu faço as duas projeções dele, né? Metrificado bonitinho, por exemplo, aqui é 3 e aqui é 3 também. Aí eu venho, subo aqui na respectiva imagem que esse valor tem, né? Aqui também, ó, subo aqui, ando aqui paralelo ao eixo X, beleza? Tem que saber fazer paralelismo também para graficar, né? De suma importância. Aí você vem, une a parábola aqui direitinho, ó. Beleza? Você vê que já dá um aspecto mais de tridimensional. Faz a mesma coisa no outro, por exemplo, aqui. Faria ali, sei lá, tem a mesma medida aqui, né? A mesma medida aqui. Aí você vem, grafica direitinho na medida certa, beleza? E aí você vai lá e une as projeções, beleza? Aí dá mais ou menos o gráfico para você. Claro, vai metrificar direitinho e fazer bem melhor do que eu fiz aqui em 1 minuto. Tranquilo? E você pode, né, também lançar só as curvas de nível. Vou até fazer aqui assim, ó, bem menorzinho. Lançar só as curvas de nível e unir as curvas de nível, por exemplo. Aí você tem uma curva de nível aqui, você tem uma curva de nível maior aqui assim, ó. Beleza? Lançou elas no espaço, cada uma na sua respectiva altura, você vai unir elas assim, ó. Tranquilo? Isso aqui, claro, né, mais bem feito, mais bem trabalhado do que o que eu fiz aqui. Beleza? Então você pode fazer dessas duas maneiras o esboço do gráfico, utilizando as projeções ou utilizando as curvas de nível. Aí você fala assim, ah, Matheus, por que eu fiz um? Então se eu posso facultar, né, qual que eu vou escolher? É porque é aquilo. A projeção vai te dar, né, qual é a seção reta, transversal ortogonal, né, a Z, beleza? E as projeções, as interseções com os planos coordenados, vai te dar qual é a cara da função em cada plano coordenado, para você decidir, né, qual tipo de gráfico vai ser. Se vai ser um paraboloide, um hiperboloide de uma folha, duas folhas, etc. tal, porque existem N variações, beleza? Então, se você não manja muito das equações analíticas de cada figura, tem que se fazer todo o passo a passo, beleza? E, bom, esboçado o gráfico, metrificado direitinho, tem que usar paralelismo, né? Tem um pouquinho de noção de circunferência e perspectiva, não precisa saber fazer, né, aquele quadradinho que faz assim, aí divide no meio, risca aqui, risca ali, marca, risca aqui, marca o pontinho, desenha aqui. Não precisa usar compasso, nada, dá para fazer tudo à mão. Show de bola? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Espero que você tenha gostado aí, né? Sobretudo entendido, né? Como que você faz para graficar uma f de xy, beleza? Segue o passo a passo em todos os exercícios, né? Faz exercício falando o que você está fazendo e por que você está fazendo, que vai entrar na sua veia direto, beleza? E na prova não tem mistério. Até a próxima, valeu!